gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Jana e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag que é muito legal, que eu tô adorando assistir, que se chama Você tem esse livro? Mas para não perder o costume, já deixa seu like, se inscreve nesse canal e compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo. Então vamos para a primeira pergunta, que é: você tem um livro infantil? E sim, eu tenho esse livro aqui que se chama Diário de Pilar na Grécia, da Flávia Lins e Silva, com ilustrações de Joana Pena. Inclusive eu li esse livro em um vlog de final de ano, se eu não me engano, de 2018. Tem aqui no canal, eu vou deixar linkado. É uma história muito gostosinha que eu li em um dia, tem umas 80 ou 90 páginas. E tem uma história muito gostosa de acompanhar, que envolve mitologia grega e é muito legal. A próxima pergunta é: você tem um livro que não entendeu? Na verdade, eu não encontrei nenhum livro na minha cantoneira da qual eu não tenha entendido a história, né? Porque, na verdade, eu abandono o livro se eu não estiver acompanhando muito bem, se eu estiver com a sensação de que eu estou lendo errado. Mas um livro que eu fiquei me perguntando o tempo todo se eu estava lendo certo, e que no final eu também fiquei sem saber se eu tinha captado a mensagem, se eu entendi exatamente toda aquela incógnita que ficou no ar, é A Caixa de Pássaros, de Josh Malerman, que eu super recomendo e eu gosto, e fica aquela sensação por muito tempo de você não saber se amou ou odiou esse livro. A próxima pergunta é: você tem um livro que foi baseado em outra obra fictícia? A minha resposta, inclusive, vai ser igual à resposta ia falar Ju Nogueira, gente, nada a ver. Ai, eu entregando que eu gosto de fofoca. A minha resposta vai ser igual a da Jussi Queira, do Nuvem Literária, porque eu não consegui pensar em nenhum livro, a não ser Sem Coração, que é um livro que, na verdade, eu não tenho ele físico, eu tenho ele em e-book, mas é uma história baseada na história da Alice no País das Maravilhas. Em Sem Coração, nós vamos conhecer a versão de como a Rainha de Copas se tornou a Rainha de Copas. Inclusive, foi uma leitura que eu amei. A próxima pergunta é: você tem um livro de série que não finalizou? E sim, eu tenho, né, os livros da série de Os Bridgertons, e eu li só o primeiro livro dessa série. Não tenho resposta para dizer o porquê que eu parei de ler essa série. Eu estou acompanhando o diário de leitura da Nana, do canal Livraneios, e toda vez que ela posta um vídeo novo eu já fico extremamente intrigada para poder voltar a ler essa série. A pergunta número 5 é: você tem um livro esgotado? Na verdade eu não tenho, procurei na minha cantoneira e todos os livros que eu tenho, para a alegria de todo mundo, que se eu tiver só livros bons na minha cantoneira, eu posso dizer que outras pessoas ainda vão poder ter acesso a eles. A pergunta número 6 é: você tem um livro edição de bolso? Sim, que é Dom Casmurro, de Machado de Assis, publicado pela editora, que eu sempre esqueço o nome dela, mas é de uma coleção, editora Ciranda Cultural, da coleção Clássicos da Literatura. Eu comprei essa edição aqui numa promoção, mas me arrependi porque a diagramação desse livro não é tão boa, então fica muito mais difícil a leitura. A pergunta número 7 é: você tem um livro escrito por um autor usando o pseudônimo? E sim, pelo menos eu acho que, pelo que eu entendi, esse não é o verdadeiro nome da autora desse livro, que é Apenas por uma Noite, que é como se fosse um checklist com uma pegada de hot. O nome da autora aqui tá de J.S. Cooper, e aqui numa das orelhas da capa tá escrito ou Jane Suzy. Então eu não sei se realmente é o pseudônimo dela, mas tudo indica que sim. Pergunta número 8. Você tem um livro ilustrado? Sim, eu acho que é um clássico que muitas pessoas devem ter, que é O Pequeno Príncipe, que eu li várias vezes, em várias fases da minha vida, e tem ilustrações lindíssimas que tornam a leitura muito mais agradável e interessante. Pergunta número 9. Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? E sim, gente, eu tenho esse livro aqui que se chama O Crime Mais Cruel, da autora Miriam Mambrini, que na verdade eu não conheço ela, na verdade eu nem sei como que esse livro veio parar nas minhas mãos, veio parar na minha casa. Deve ter sido em alguma biblioteca de escola, enfim, não me lembro.
e eu não tenho a menor ideia do que se trata esse livro. Pergunta número 10. Você tem um livro que foi adaptado para a TV? Sim, também. Eu tava pensando, e a série da Jane Rizzoli, da Tess Gerritsen, aqui eu tenho um exemplar, mas são vários livros. Não é uma série que tem continuidade, você pode ler os livros em ordens alternadas, que não atrapalham a sua experiência de leitura, mas a série Jane Rizzoli tem uma série de TV, e é uma série de romance policial e medicina forense. A próxima pergunta é grande, então eu vou ter que ler aqui. Você tem um livro escrito por alguém que originalmente famoso por outra coisa? Celebridade, atleta, político, personalidade de TV? Eu escolhi Jogo de Espelhos, na verdade é o único livro que eu tenho para se encaixar nessa categoria, que foi escrito pela Cara Delevingne, que é uma famosa modelo britânica, se eu não me engano. Agora eu tô confusa se a Cara é britânica ou americana. A produção vai colocar o termo correto aqui, a nacionalidade correta dela aqui. Jogo de Espelhos foi escrito por Cara Delevingne e teve a colaboração de Rowan Coleman. Pergunta número 12. Você tem um livro autografado? Eu tenho. O Vilarejo, por Rafael Montes, que é um livro um conto escrito por ele, e ele foi autografado quando eu fui para a Bienal de São Paulo em 2018. Gente, eu tenho muito carinho mesmo. Foi um momento que eu tremia dos pés à cabeça. E aqui tá escrito: Janaína, o pecado mora no vilarejo. Rafael Montes. Meu Deus. Pergunta número 15. Você tem um livro de poesia? Não, eu não tenho o hábito de ler poesias. Na verdade, eu li em e-book aquele A Princesa Salva a Si Mesma, mas foi um livro que eu li pelo Kindle Unlimited, se eu não me engano, e eu já devolvi. Você tem um livro com selo de prêmio? Eu também não tenho. Como eu comentei com vocês, a minha cantoneira, ela tem uma quantidade bem reduzida de livros, é bem minimalista, e foi fácil de ficar olhando isso, e eu não achei nenhum livro com selo de premiação, que foi indicado, enfim, ou que ganhou algum prêmio. Pergunta número 15, que também é negativa, infelizmente. Você tem algum livro em 2 versões? Não tenho. Eu tenho, assim, o desejo de fazer algumas coleções e de ter outras edições de alguns livros, mas eu ainda não tive a oportunidade de concretizar essa minha vontade, porque entre comprar um livro em outra versão, eu sempre opto por comprar um livro novo que eu queira, né, para poder ler uma nova história. Pergunta número 16. Você tem um livro de contos? Sim, e esse livro é muito especial para mim, que é o Destinados Motoclube, da autora Mari Salles, que é uma autora brasileira. E nesse livro tem um conto que foi escrito para mim. Aí eu me sinto muito especial por causa desse livro. O meu conto, ele é intitulado De Verdadeiro Amor, e ele tem trilha sonora, que é a música She Wolf, do David Guetta. Pergunta número 17. Você tem um livro em outra língua? Sim, inclusive ele é lindo. Olha essa edição maravilhosa, essa jacket linda, do livro The Girl Who Drank the Moon, da autora Kelly Hill. Meu aparelho sempre boicotando meu inglês intermediário. Esse livro é em inglês, ele tem uma diagramação muito gostosa, mas eu nunca tive ânimo, essa é a palavra, de começar a ler, porque eu vou ter que ler com calma, vou ter que ler com o dicionário do lado, mas eu entendo que é super importante para a minha formação e vai ser um ótimo exercício para treinar o inglês. Pergunta número 18. Você tem um livro que foi transformado em filme? E sim, na verdade, eu vou indicar. Eu fiquei em dúvida, gente. Vou dar uma roubadinha. Eu vou indicar 2, que é o Código da Vinci, que foi o primeiro livro que eu li do Dan Brown, e eu me apaixonei pela escrita do autor. E também o Silêncio dos Inocentes, escrito por Thomas Harris, que assim que eu terminei a leitura, eu fui logo correndo assistir a adaptação, e eu amei. Hannibal Lecter é um icônico, né, gente? E eu super recomendo, tanto o livro quanto o filme. Pergunta número 19. Você tem uma HQ? Sim! Né? Temos aqui essa HQ que eu falei no meu Arruma Estante Fala, que eu nem sei por que eu comprei essa HQ. Eu li ela, mas, gente, eu nem gosto de Batman. E a última pergunta número 20, finalmente, você tem um livro que foi escrito por 2
ou mais autores, eu tenho Mind Hunter, que foi escrito por 2 autores. Eu não encontrei nenhum outro livro na minha cantoneira que tenha mais de um autor, e eu estou aqui ansiosíssima para começar essa leitura. Inclusive, esse livro está na minha lista de livros para ler até o dia 31 de dezembro de 2020. Eu tenho que ler ele nesse segundo semestre. Eu gravei vídeo aqui para o canal e eu vou deixar linkado aqui para vocês irem lá conferir também. Me desejem sorte. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Vou deixar todos os créditos aqui no box de descrição, aonde eu vi e quem que traduziu essa tag. E se você se interessou por algum título que eu mencionei aqui, e se você for adquirir, for fazer essa compra na Amazon, lembra de usar o meu link, porque assim você me ajuda. Quando você usa o meu link, eu ganho uma comissão através do programa de associados da Amazon. Obrigada por ter assistido, a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo e tchau, tchau!